Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a derrota do Real Madrid de virada. O Betis venceu o time de Carlo Ancelotti. Vou falar um pouquinho sobre esse jogo. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e os comentários por aqui. Derrota para o Real Madrid, tá? O Betis venceu o time de Carlo Ancelotti de virada e conquistou uma vitória importante no Campeonato Espanhol, e o Real Madrid pode se complicar na tabela de classificação a poucos dias de fazer um dos jogos mais importantes da temporada para o Real Madrid. Na terça-feira tem o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e as sensações deixadas pelo Real Madrid depois desse jogo do Betis não são nada boas. Começar só dando para vocês uma visão geral da escalação. O Real Madrid não tinha três peças muito importantes para esse jogo, tá? Não tinha o Bellingham, que está cumprindo suspensão, não tinha o Fede Valverde, que está sendo poupado pensando no jogo da Liga dos Campeões, e também não tinha Dani Ceballos, que estava sendo muito importante para o meio-campo do Real Madrid. E foi nessa parte, no meio de campo, onde o Real Madrid sentiu a maior falta dos seus principais jogadores aí desse setor, que não estavam nesse jogo contra o Betis. O Ancelotti escalou Rüdiger e Alaba na zaga, deixou o Raul Asensio no banco. Muito provavelmente ele vai ser titular contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na terça-feira. Nas laterais colocou Lucas e Mendy. O Mendy depois foi substituído pelo Fran Garcia. O Mendy deve ser o titular contra o Atlético de Madrid. No meio de campo colocou Modric junto com o Tchouaméni e com Brahim Dias, que está sendo o cara que faz a função do Jude Bellingham quando ele não está em campo. E no ataque, Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé. O Vinícius, um dado, fez o seu jogo de número 300 com a camisa do Real Madrid. Foi o terceiro jogador mais jovem na história do Real Madrid a completar os 300 jogos. Só Raul e Casillas, dois jogadores da base do Real Madrid, completaram 300 jogos com o time, mais jovens do que Vinícius Júnior, já com 24 anos. Um jogo que a gente imaginava que fosse ser complicado para o Real Madrid, mas que o Real Madrid tinha conseguido resolver nos últimos anos num campo difícil. O ponto é que o Betis está vivendo uma linha ascendente, se a gente pode dizer de alguma forma, e essa linha ascendente passa muito pelo Isco, que hoje voltou a fazer um grandíssimo jogo, pegou o jogo para si e dificultou completamente a partida do Real Madrid. Logo aos 10 minutos, o Real Madrid começou bem no jogo. A gente já sentia que ia ser um jogo meio que de trocação, porque o Betis estava tentando aproveitar uma característica que tem sido desse atual Betis, que é tentar aproveitar os contra-ataques também, porque conta com jogadores muito rápidos, né? Tem o Antony pela direita e tem o Jesus Rodrigues, um jogador de 19 anos, saído da base do Betis, que é um ponta muito rápido, e ele também foi um dos responsáveis por mudar o jogo para o Real Betis, porque tem se associado muito bem com o Isco, que foi eleito o melhor jogador em campo. Aos 10 minutos, o Real Madrid já vencia por 1-0, depois de um gol de Brahim Dias, com uma muito boa leitura de movimento de Mendy. O Mbappé deu um belo passe para o Mendy e ele entendeu que não tinha que chutar gol e sim passar para o Brahim Dias, que estava livre na área, e o Brahim fez o gol do Real Madrid. Parecia que o Real Madrid ia conseguir chamar o jogo de seu e se estabelecer um pouco no controle da partida, mas não foi nada disso que aconteceu. Depois do gol, o Real Madrid começou a piorar e a partir dos 15 minutos houve uma desconexão total. O Real Madrid perdeu todo o meio de campo e o jogo praticamente ficou no meio de campo. E aí quem pegou a partida para chamar de sua foi Isco, um grandíssimo jogo do ex-jogador do Real Madrid, que é impressionante. A qualidade que ele tem com a bola, a ocupação dos espaços, a leitura de jogo, o quanto ele consegue acionar rapidamente os jogadores mais velozes do time na bola longa, a capacidade dele de driblar, de lançar, de armar as jogadas, de organizar o jogo. Realmente o Isco, desde que foi pro Betis, está sendo outro jogador, e o jogo que ele fez contra o Real Madrid foi um baita de um jogo. E do outro lado, a gente não conseguiu ver nem Tchouaméni, nem Modric, nem Brahim Dias conseguir controlar o meio de campo, que ficou nas mãos do Isco, e aí também trazer que o ataque do Real Madrid hoje não conseguiu produzir. Muito porque defensivamente o Betis fez uma boa partida, mas porque o Real Madrid não conseguiu se encontrar no jogo, como disse o Ancelotti depois da partida, não conseguiu ser o time sólido que a gente estava vendo nos últimos jogos do Real Madrid.
Aos 34 minutos, o Isco cobra um escanteio e sai o gol de empate do Betis com Johnny Cardoso, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, de cabeça marcando o gol de empate do Betis. Começa o segundo tempo, o Real Madrid terminou sofrendo a primeira parte, com o Courtois fazendo uma grandíssima defesa. Vamos para o segundo tempo e mais do mesmo, o Betis conseguindo controlar o meio de campo, conseguindo fazer um jogo defensivo muito sólido, impedindo que o Mbappé criasse, que o Vinícius fosse para a linha de fundo e que o Rodrigo tivesse a oportunidade de jogar nos espaços reduzidos e muito rapidamente. O Real Madrid não conseguiu fazer um jogo veloz no seu ataque, produziu muito pouco ofensivamente. E muito porque a bola não chegava com qualidade também do meio-campo, porque o meio-campo era totalmente do Betis, controlado, como eu dizia, pelo Isco, que foi eleito o melhor jogador da partida. Aos 53 minutos tem um pênalti cometido pelo Rüdiger, em cima do Jesus Rodrigues, que é esse ponta do Betis, 19 anos, olho nele, porque esse menino está sendo um dos destaques do campeonato espanhol. O Isco cobra e marca gol e assistência para o Isco, que saiu de campo com quase 100 toques na bola, com 90% de acerto no passe, mais da metade das bolas longas conseguidas, vencendo praticamente todos os duelos. Foi uma grande exibição de controle de jogo do ex-jogador do Real Madrid, que faz a lei do ex-valer, porque gol e assistência na partida contra o Real Madrid. Aos 70 minutos de jogo, o Ancelotti botou o Camavinga para jogar, botou o Arda Güler para jogar, tentou modificar o meio de campo, mas não conseguiu pegar o controle do jogo em nenhum momento. O Betis não deixou o Real Madrid fazer isso. E aos 70 minutos chama atenção que ele chama o Endrick, que estava aquecendo, e aos 75 sai o Mbappé do jogo para a entrada do Endrick. O Mbappé não treinou direito com o grupo nos últimos dias por um problema dentário, que inclusive o Ancelotti disse que ele tirou um dente, né? E não estava bem no jogo. Ele até começou bem a partida, o Real Madrid começou bem o jogo, mas depois ninguém conseguiu encaixar do ataque do Real Madrid, e aí chama a atenção que o Ancelotti tira o Mbappé para colocar o Endrick no jogo. Foi o segundo jogo de La Liga dos 16 que o Endrick jogou, com mais minutos ele teve em campo. Inclusive ele teve oportunidades, mas ele também não esteve acertado na cara do gol. Nenhum jogador do Real Madrid hoje teve acertado na cara do gol, essa é a verdade. Depois aos 84 ele tira o Mendy, coloca o Fran Garcia, o Real Madrid vai todo para o ataque, o Rüdiger termina jogando de centroavante, o Camavinga de zagueiro, o Real Madrid vai para o desespero, mas mesmo assim não consegue criar ocasiões. Foi um dos últimos jogos com menos ocasiões criadas pelo Real Madrid. No total de finalizações, 9 para o Real Madrid, 18 para o Betis. No gol, o Real Madrid só chutou 2 vezes. O Betis 13 fez 2 gols no Real Madrid. O Real Madrid sentiu muita falta do Bellingham, do Ceballos e do Fede Valverde. Para o jogo contra o Atlético, vai recuperar o Valverde, que deve voltar a jogar de lateral, tudo indica. Não vai ter o Bellingham e não vai ter o Ceballos. Então vamos ver o que o Ancelotti vai fazer no jogo contra o Atlético de Madrid. O técnico do Real Madrid reclamou da falta de compromisso e de atitude que ele tinha visto nos seus jogadores nos últimos jogos, mas que ele sentiu que perderam nesse jogo contra o Betis, e ele foi muito claro: se jogar dessa forma contra o Atlético de Madrid, não vamos conseguir vencer, que esse jogo sirva de lição para o que vem pela frente na terça-feira. O Real Madrid pode perder a segunda colocação do campeonato espanhol pro Atlético de Madrid e pode ver o Barcelona abrir vantagem na liderança do campeonato espanhol ainda essa rodada. O Real Madrid só venceu um dos últimos 5 jogos em La Liga, 2 derrotas, 2 empates, apenas a vitória contra o Girona no Bernabéu. Tem ainda pela frente 7 jogos de La Liga em casa e 5 fora de casa. A diferença entre o Real Madrid em casa e fora de casa está sendo muito grande no campeonato espanhol, e para continuar na briga aí pelo título vai precisar praticamente somar todos os pontos em casa e começar a melhorar o retrospecto recente fora do Bernabéu também, porque senão as coisas vão se complicar bastante para o Real Madrid. O Ancelotti falou hoje, foi um duro golpe, uma pancada muito forte no time pensando em La Liga, mas na terça-feira tem a Liga dos Campeões e veremos como é que será este Real Madrid contra o Atlético de Madrid. A dúvida que fica é que Real Madrid a gente vai ver contra o Atlético de Madrid. Aquele que estava numa crescente, que parecia que tinha melhorado, que o compromisso de todos estava sendo efetivo, que o Ancelotti estava conseguindo equilibrar o time, ou a gente vai encontrar um Real Madrid desconcentrado e desequilibrado, como a gente viu hoje contra o Betis? Fica essa dúvida, que vamos ver na terça-feira, jogo de ida das oitavas de final entre Real Madrid e Atlético de Madrid, no estádio Santiago Bernabéu.
E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e eu volto ainda hoje com mais vídeo para vocês.